gostaria de agradecer imensamente você pela sua participação aqui no Portal Metrópole. Seja bem-vindo, Washington. Obrigado, boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que estão nos vendo aqui na Rádio Metrópolis. Bom, no Portal Metrópolis, na verdade, né? Então a gente está também acompanhando com muita ansiedade aí essa convocação do Ancelotti, né? Chegando ao Brasil, claro que conhecendo um pouco os jogadores, conhece mais os jogadores que estão vivendo na Europa, né? Que jogam na Europa, mas ele também vai ter informações, é claro, de jogadores do Brasil, e a gente fica numa expectativa grande, não só por essa convocação, né, Rafael, mas pela convocação, acho que decorrer do trabalho do Ancelotti. A gente sabe que é um dos maiores treinadores do mundo, está chegando à seleção brasileira com um status muito grande, muito forte, tem experiência, é um dos maiores treinadores campeão do mundo aí, acho que tem essa grande vantagem, e espero que ele utilize bem aí o seu nome para a seleção brasileira. Claro que a expectativa é grande nessa primeira convocação. Perfeito. E eu quero começar, então, o nosso bate-papo com uma pergunta. A gente vem aí de uma rodada onde o Brasil acabou sofrendo, né, aquela dura derrota contra a Argentina, que acabou causando a demissão do Dorival. Como é que você, né, que já foi jogador, que já viveu isso aí, qual é a importância da chegada de um treinador com estofo como o Ancelotti tem, com o currículo que ele tem, com as conquistas que ele tem e, como você bem lembrou, com o conhecimento de peças importantes, né? A gente está falando do cara que estava treinando recentemente o Rodrigo, o Militão, o Endrick, o Vinícius, mas também conhece outros jogadores. Qual a importância da chegada de um técnico desse tamanho no momento em que o Brasil não vem de bons resultados? Pois é, isso é muito importante porque o Ancelotti ele vai ficar no nível, talvez no nível igual aos jogadores brasileiros, se não até maior. Isso, queira ou não queira, já no âmbito assim, da questão de grupo, ele vai ter moral, ele vai ter força. Se ele quiser cobrar um jogador A, o jogador B, ele vai ter força para cobrar, ele vai ter moral para cobrar. E ele já colocou, até inclusive no contrato dele, de que ele quer que ele tenha a sua vontade ser exercida dentro da seleção brasileira. Então ele tem uma total autonomia. Isso, com certeza, ele vai ter dentro da seleção. Não só com os dirigentes, como também com os jogadores. Isso aí já impõe muito respeito aos jogadores. Os jogadores já vão respeitar pela decisão dele, pela vontade dele. E isso aí faz uma diferença, porque eu percebi que, às vezes, hoje no Brasil, outros treinadores não estão tendo essa autonomia. E aí é prejudicado e, queira ou não queira, não tem tanta força para discutir com o jogador. O Ancelotti, sim. O Ancelotti já tem moral, ele tem força. E isso o jogador já leva para dentro de campo o respeito para com ele. E o que você achou, Washington, da contratação do Ancelotti nesse momento? Você acha que foi uma decisão acertada? Como é que você vê a chegada de um treinador dessa qualidade na nossa seleção brasileira? Eu vejo positivo. Olha, é claro que eu, dentro de mim, da minha história, como conheço, gosto do futebol, minha vivência toda dentro do futebol, a gente quer sempre que tenha um treinador brasileiro. Isso todos os brasileiros gostariam que tenha um treinador brasileiro, mas nesse momento, realmente se tratando do Ancelotti, poxa, não tem como não abrir mão de um treinador tão campeão como ele foi, como a gente está falando. Ele acabou de vir do Real Madrid, é um dos treinadores que mais ganhou títulos da história. Enfim, então a seleção brasileira realmente precisava, nesse momento, como é o Ancelotti que está à disposição, eu acho que o momento era justamente isso, realmente o Brasil investir no treinador, trazer o Ancelotti para cá, trazer a sua experiência. Claro, o Ancelotti tem uma situação que pode ser um pouco negativa, ele não treinou seleção alguma. É a primeira, né, seleção que ele vai treinar. Então, é um pouco diferente do que treinar clubes. Clubes é você estar lá diariamente treinando os seus jogadores, montando o seu esquema tático. Agora não. São muito poucos treinos que ele vai ter. E ele vai ter, se eu não me engano, até a Copa do Mundo, acho que são 5 convocações para a Copa do Mundo. Então é muito pouco. Falta um ano para a Copa do Mundo. Então talvez isso seja a dificuldade para o Ancelotti. Mas ele tem experiência, eu tenho certeza que, mesmo com esse pouco tempo, ele vai saber aproveitar. Pois é, você falou de pouco tempo, no dia 5 já temos aí o primeiro desafio dele como treinador aí
da seleção. E como você bem falou, uma das coisas que capacitou aí, né, que fez com que o nome do Ancelotti aparecesse como um dos cotados e que veio a se tornar de fato o treinador da seleção foi justamente esse currículo. A nossa produção preparou uma arte aí com as vitórias, né, os principais títulos aí do Ancelotti, que tem um currículo maravilhoso. A gente está falando aí de um treinador que, olha só, é muita taça, hein, Washington? É muita coisa. Ele é muito genial. Olha, ele realmente ele é um dos treinadores mais vencedor da história do futebol. Poxa, se ele chega, quem sabe agora, chega numa seleção brasileira, que há quanto tempo que a seleção não ganha um título? Poxa, olha ali, Liga dos Campeões, 5 Liga dos Campeões, Mundial de Clubes 4, Supercopa da Europa ali 5, poxa, Premier League, Campeonato Espanhol, Italiano, Francês, né? Poxa, das Copas dos países também, Copa do Rei, enfim. Ele é realmente um super campeão. Agora, para ele talvez ele se consagrar como o melhor de todos, aí faltaria um título mundial com a seleção brasileira. Talvez tenha essa oportunidade e tomara que ele consiga. Vamos torcer para aumentar esse currículo aí dele, que aí todo mundo vai fazer a festa. Como você bem falou, gostaria de mostrar aqui, ó, são 5 títulos de Champions League como treinador. Ele conquistou 3 com o Real Madrid em 2 passagens diferentes e 2 com o Milan. Estamos falando dos maiores times, de 2 dos maiores times da Europa. Aquele que, né, na minha opinião, é o maior time, que é o Real Madrid. Você conquistar 3 Champions League de 15 é uma coisa muito, muito grande, né, na história desse clube. Rafael, deixa eu só te atrapalhar. Claro. Mas é importante. Um desses títulos que ele conseguiu foi com o Milan. Eu joguei contra, eu estava na semifinal no Mundial de Clubes 2007, inclusive eu fui artilheiro desse Mundial, jogando pelo Ural Reds, e a gente enfrentou o Milan na semifinal. O Milan com um timaço que tinha, né? Dida, Cafu, Maldini, Iniesta, Kaká, quando foi escolhido o melhor jogador do mundo naquela oportunidade, Seedorf, e nós na semifinal perdemos para o Milan de 1-0. Inclusive, antes de entrar no campo, eu conversando com o Kaká, com o Dida, ali com os brasileiros, e o Ancelotti, tu percebe, eu percebia que ele gostava muito do brasileiro, ele tentava falar um português, conversando com os jogadores, dando beijo nos jogadores ali antes de entrar no jogo. Realmente eu tive essa oportunidade de jogar contra ele na semifinal do Mundial de Clubes 2007. Pois é, você bem lembrou de um ponto que eu ia também destacar, que é o seguinte: o Ancelotti foi técnico do Kaká justamente na época em que ele foi escolhido o melhor jogador do mundo. E também estava treinando Vinícius Júnior quando ele ganhou o prêmio agora do FIFA The Best. E aí eu gostaria de saber, né? A gente vê que hoje a nossa seleção está passando por uma reformulação, né? A gente tem uma série de jovens chegando, um novo pessoal que está aí, tanto na defesa como no meio de campo, principalmente no ataque. A gente vê ao longo da carreira que, além dos títulos, uma das grandes coisas que fez o Ancelotti chegar ao patamar que ele está é o desenvolvimento de jovens atacantes. Por exemplo, o Richarlison foi treinado por ele também no Everton e teve um crescimento assim, notável. Qual que é a importância de uma característica de um treinador desse para uma seleção brasileira, Washington? Então, pois é, você lembrou muito bem. Quando o Kaká foi o melhor do mundo, ele era o treinador. Quando agora o Vinícius Júnior também é o melhor do mundo, ele é o treinador. Então ele conhece muito bem a característica do jogador brasileiro. Ele tem essa sintonia com o jogador brasileiro. E isso favorece, isso ajuda muito. Então quando ele vai chegar à seleção brasileira, ele já vai saber como lidar com o jogador brasileiro. Porque às vezes tem treinador, claro, tem o estilo dele, é europeu, tem o seu estilo, mas talvez ele bata um pouquinho com a parte cultural do jogador brasileiro. Ele já não, ele já tem esse conhecimento, isso vai favorecê-lo para que ele tenha um desempenho maior dentro da seleção brasileira. Então ele já, além dos jogadores que ele já trabalhou, que ele treinou, com certeza ele vai pegar informações também de outros que ele não trabalhou, mas ele conhece, principalmente aqueles que jogam na Europa, né? Claro que aqui no Brasil, eu também torço muito para que ele dê mais oportunidade a jogadores que jogam no Brasil, que também estão numa fase muito boa. E eu tenho certeza que ele vai ter essas informações sim, e ele tem esse tato, vamos lá, claro, o italiano, mas o italiano que treinou muitos brasileiros. Isso aí, com certeza, ele vai levar uma vantagem enorme e vai ajudar muito a seleção nesse sentido. Vamos torcer aí para que os nossos jogadores atinjam
mais jogadores atingem o seu ápice com ele. O Rodrigo também é outro jogador, né, que se desenvolveu muito aí com ele, o Militão também. O Endrick ainda estava naquele processo, né? Jogar no Real Madrid nunca é uma coisa muito fácil, ainda mais quando o Mbappé é o titular, mas ele vem desenvolvendo, dá para... você acompanha os jogos, é notável o desenvolvimento desses jogadores, né? Exato, exato. Você vê essa questão do Endrick que você falou, que inclusive um brasiliense, assim como eu, brasiliense, o Endrick... O Vinícius Júnior, quando ele chegou no Real Madrid, também teve o tempo dele de maturação. Teve o período dele, até ele conseguir ter mais tempo de jogo, ter mais minutagem dentro do jogo. E aí o Vinícius Júnior foi começando a crescer e se tornou o maior jogador do mundo. E o Endrick também vai ter esse tempo de maturação. Ele é muito novo, é um garoto novo. O Ancelotti sabe disso. Quando o Endrick ainda foi para lá, quando saiu do Palmeiras para ir para o Real Madrid, o Ancelotti falou muito nisso. O Endrick precisa, é claro, é um garoto, precisa amadurecer. Isso vai estar sendo natural, é normal. O Endrick vai ter mais oportunidades. Agora, claro, não é mais com o Ancelotti, mas o Ancelotti já vai saber também do que pode se tratar com o Endrick, sabe o que o Endrick pode ter uma resposta com ele dentro da seleção, se ele for convocado, né? Mas o Endrick com certeza vai precisar disso, da minutagem, e daqui a pouco ele vai se tornar aí, quem sabe, um grande jogador. Já é um grande jogador, mas quem sabe um melhor do mundo, assim como foi o Vinícius. Pois é, vamos